Então, hoje, agora mesmo a Marlene chega, viu, gente? É só uns minutinhos que eu vou ficar aqui falando com vocês, né? Uma pena que o Caio não pode vir hoje, mas, como ele diria, né? Aí a Marlene, chegou. Agora você assume o comando, Marlene. Não, boa noite. Quem vai assumir é você, Ana. Imagina. Tá tudo certinho. Vamos aí fazendo parceria, pode continuar. Igual você falou, como o Caio dizia. Como o Caio diria, né? Nós Diria. começamos lá nas origens, nós vimos o caráter da revolução espírita, a natureza divina, a providência divina. E aí nós falamos sobre o bem e o mal, sobre o instinto e a inteligência, o papel da ciência. E entramos naquele capítulo que fala da uranografia, né? Que envolve a formação do planeta Terra, e nós vimos, então, desde aquele giro do nosso planeta, como se fosse uma bailarina rodopiando em torno de si mesma, uma bola incandescente que foi se esfriando e girando em torno do Sol também, no movimento de rotação e translação. Passamos pela união pela formação, né, dos oceanos, dos mares, das montanhas, da formação das rochas com os minerais. Depois apareceram os primeiros vegetais, os primeiros animais na água. Depois passaram para a terra, os anfíbios viviam na água, viviam na terra, e as coisas foram evoluindo de tal forma que nós passamos por toda aquela trajetória do homem primitivo, habitamos as cavernas, éramos nômades, vivíamos em grupos. Depois, fomos nos tornando individuais. Olha só a nossa trajetória, né? Nós vivíamos em bando. Hoje, nós vivemos em sociedade, mas sem acompanhar como acompanhávamos no passado, ou viver como vivíamos no passado, em rebanho. Às vezes, nós ainda acompanhamos o rebanho, né? Acompanhamos as reações das massas, mas nós temos que lembrar que nós pertencemos à sociedade, mas nós somos únicos, individuais. Nós temos uma união. O que é que nos une? O que nos une é essa essência divina que habita dentro de nós. É isso que faz a nossa união. É isso que nos torna unos, conectados por essa essência divina. Está em tudo, está na natureza, nos animais, nos vegetais, nos minerais, pela lei da atração, e está também em nós. Até chegarmos nos dias de hoje, com uma tecnologia avançadíssima, passamos dos mitos à razão e, conforme nos diz Joana de Ângeles, nós temos pouco tempo de razão. A razão começa 500 anos antes de Cristo, com os filósofos socráticos. Pensa bem, isso diante da trajetória que nós já percorremos, desde quando habitávamos as cavernas, é um tempo muito pequeno, muito curto, o da razão. Por isso que nós ainda não estamos naquele despertar de consciência pleno. A maioria da humanidade ainda está naquele estado de consciência de sono, sem sonho, ou seja, sem projetos maiores de vida, sem os ideais nobres, sem o propósito, sem dar um sentido à sua vida. E qual é o sentido da nossa vida? Segundo o Espiritismo, é buscarmos a evolução.
Somos seres em evolução. E essa evolução se faz individualmente e se estende à sociedade. Por quê? Quem forma a sociedade é o indivíduo. Então, é muito bonita essa trajetória. Depois nós vimos os milagres, né? Deixa eu te perguntar uma coisinha, Ana. Até que época nós vivemos assim em rebanho? Nós vivemos até na época das cavernas, certo? Depois, nós fomos nos tornando egrégios, foi se formando a família, né? Surge aquela noção de família, daí tem uma história muito bonita, né? E as mulheres participavam daqueles... Acho que eu não sei se eu já falei isso aqui, acho que eu nunca falei isso aqui. Aqueles povos, né, antigos, eles plantavam e depois eles faziam festas para celebrar a colheita. E eram festas assim, órgicas. Eles faziam orgias, eram primitivos, muito ligados ao instinto, né? Naquelas fases primárias, naquele primarismo instintivo. E numa dessas, e as mulheres, então, como eles faziam essas orgias, as mulheres se engravidavam. A certa feita, algumas delas resolveram não ir. Nós não vamos. E como elas estavam grávidas, eles achavam que a mulher era um ser assim, extraordinário, né? Era algo maravilhoso, os homens não sabiam que participavam da gravidez. Eles não tinham essa consciência. Mas, quando algumas delas resolveram não ir e não engravidavam, porque não dava tempo nem delas menstruarem novamente. Já tinha um filho e logo em seguida já tinha outro. Certo? Então, como eles achavam que a mulher era um ser assim, divino, né? Era algo incomum, eram deusas, imperava o matriarcado. Aí os homens, quando elas faltaram e não engravidaram, eles descobriram, então nós temos participação nisso, porque elas não foram e não engravidaram. Aí começa o patriarcado. Ana, eles nem sabiam? Eles nem sabiam. Que coisa interessante. Nunca ouvi falar isso na minha vida. É interessante, né, essa história. Nossa. Então, aí é que surge o patriarcado, aí os homens assumiram o poder. Puxavam as mulheres pelos cabelos, arrastavam, eram bem ainda primitivos. Mas já começa aí, então, a noção de família, né? A formação das primeiras famílias, as fêmeas, o macho, os filhotes, né? Porque nem era ainda, não tinha nem razão, não tinha desenvolvido nem a fase da razão. E aí foi assim, né? A história antropossócio-biopsicológica da humanidade, que é muito interessante. E até chegarmos nos dias de hoje, com a tecnologia altamente desenvolvida, com o telescópio James Webb fazendo novas conquistas astronômicas, adquirindo novos conhecimentos. Agora, esses dias, eles conseguiram, o James Webb, e uma nave, não é nave, é uma sonda, conseguiu pegar um pedaço de um asteroide. Então, eu estava vendo hoje, eles estavam comemorando lá na NASA, eles vão estudar esse pedaço de asteroide, e eles conseguiram pegar lá no espaço. Muito interessante, a sonda que pegou, né, e trouxeram para a Terra. E é muito interessante essa história, essa conquista, né, em relação ao universo. Então, é um universo que se descortina através da tecnologia.
E mesmo assim ainda tem gente que não acredita em Deus, né? Acha que Deus não existe e tudo que existe no universo é obra do acaso. E hoje, então, nós chegamos no item 20 dos sinais dos tempos, né? Já estamos nos sinais dos tempos. O que significa isso? Os sinais dos tempos. Muita coisa está acontecendo. E porque nós estamos... Parece que a impressão que a gente tem, ao analisar assim, uma visão superficial, que a humanidade está regredindo de tanta maldade. O homem ainda fazendo guerra e fazendo maldade, essa guerra lá, né, da Rússia com a Ucrânia. E é muito triste isso. E outros lugares do mundo que estão em guerra, né? Essa onda de nova ordem mundial, querendo dominar o mundo, com ideias esquisitas. Então, a gente fica assim achando, né? Mas é a transição planetária. Os espíritos estão cansados de nos avisar. Avisaram Kardec. O Kardec fala que a transição começa lá no século XIX, se estendendo até nossos dias. E sabe Deus até quando nós vamos? Que ainda diz que nós vamos ver muita coisa, né? Então, não se trata mais, Kardec fala aqui, de fenômenos físicos que vão destruir o planeta. Não é isso. Esses fenômenos, eles ocorrem e vão ocorrer, sim, na transição. Tsunamis, terremotos, né? Ainda mais que agora eu fiquei sabendo que lá no Alasca tem um projeto chamado HAARP, escreve HAARP. Eles têm lá esse aparelho, que é em forma de uma harpa, que eles conseguem provocar terremoto. Agora, vocês imaginem o poder que o homem tem de provocar um terremoto onde eles quiserem e acabar com o povo que eles quiserem. Pensa bem, a que ponto chegou a tecnologia, né? Empregada assim de início, aparentemente, a serviço do mal. Mas que, na realidade, às vezes tem mal que é para o bem da humanidade, para fazer a humanidade avançar, dar um passinho à frente, né? E é assim que nós vamos caminhando. Então, hoje nós vamos ver o item 20. Quem que vai ler para nós? Você lê, Marlene? Eu leio, Ana, e você vai comentando. Tá. E é como o Caio fala, quem quiser falar é só levantar a mão. Pode parar. Tá? O item 20 é pequenininho, eu leio o 20, paro, né? Isso. Mas se alguém quiser interromper, então vamos lá. Um tal estado de coisas pressupõe uma transformação radical no sentimento das massas, um progresso geral que não poderia realizar-se senão afastando-se dos círculos das ideias estreitas e terra a terra, que fomentam o egoísmo. Em épocas diversas, homens de elite procuraram compelir a humanidade a seguir este caminho. Porém, a humanidade ainda demasiado jovem permaneceu surda, e os ensinamentos deles foram como a boa semente que caiu na pedra. Hoje, a humanidade está amadurecida para erguer os olhos mais alto do que outrora, para assimilar ideias mais amplas e para compreender o que não havia compreendido ainda. A geração que desaparece levará consigo os seus preconceitos e os seus erros. A geração que surge dessedentada numa fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá no mundo, quanto ao progresso moral, o movimento de ascensão que deverá assinalar a nova fase da humanidade. Olha aí, né, Ana? Então, foi o que eu falei, né? E a providência divina envia esses gênios, né? Esses chamados homens de gênio,
que fala lá no começo da Gênese, lá no começo do livro, para impelir o progresso da humanidade, né? Que trabalham no bem, trabalham para o bem da humanidade e faz a humanidade dar um saltinho a mais nessa jornada evolutiva. É isso que está falando aí, né? Alguém quer colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Você viu que a Lúcia está aí, né, Aninha? A Lúcia, é mesmo, a Lúcia chegou. Eu vou falar, o que você falou foi tudo que a Marlene leu aqui, né, Marlene? Então, nós, né? a Ana já explicou tudo para nós, né, dona Nória? A Verinha vai falar. Ana, a Verinha vai falar. Então, aí a gente anima, porque nós estávamos comentando da tecnologia estar muito avançada e a moral não. Só que lendo esse item 20, nos alegra, nos anima, porque a gente acabou por evoluir bastante, né? Exatamente. Você vê, quando chega a fase da razão, né, a humanidade deixa o mito e Paco, porque eles viram que aqueles monstros, por que eles descobriram que não existiam aqueles monstros, aqueles cíclopes, né, que tinham um terceiro olho, eram gigantes, e eram muito feios, né, seres muito primitivos, porque eles começaram a avançar nos mares, construíram embarcações, iam pelos mares e, ao navegar em alto mar, no oceano, eles viam que não tinha monstro nenhum. Então, começa aí, né, a fase da razão, e a providência divina já envia os pré-socráticos que abrem o caminho para a razão, depois vem Sócrates, prossegue com os filósofos socráticos, e a humanidade vai desenvolvendo essa parte de raciocínio, essa parte de racional, né? Com maior visão, com maior visão. E, a partir de Sócrates, também, aquela cosmologia, aquela fase da filosofia, chamada cosmologia, porque eles queriam estudar o universo. Aí vem o Sócrates com aquela célebre frase dele e diz assim: homem, conhece-te. Por quê? Se o que procuras não achares dentro de ti, não acharás em lugar algum. Olha que beleza. Então, ele estava pedindo para que o homem voltasse o seu olhar para dentro de si, né? Homem, conhece-te e conhecerás o universo e os deuses. Porque se o que procuras não encontrares dentro de ti, não encontrarás em lugar algum. O que é que tem dentro de nós? É a essência divina, que nós temos que buscar e deixar manifestar. E que nós não conseguimos fazer isso com totalidade. Como a Vera disse... Sabedoria, hein? Que sabedoria naquela época. Então, Vera, o conhecimento intelectual é importante nesse sentido, porque ele impulsiona para o conhecimento moral. É através do conhecimento intelectual que vem primeiro que o homem começa a galgar novos patamares na conquista da moralidade, que é a prática da moral. Então, nós já evoluímos muito, né? Desde que fomos criados lá como princípio inteligente, depois individualizamos, certo? E passamos a ser espírito com E maiúsculo. E de encarnação em encarnação, e olha o que tem aí nesse meio para fazer a gente evoluir e fazer essa caminhada toda que nós já fizemos, a reencarnação, que é um ato de amor, justiça e caridade divina.
Olha que maravilha, como diz a Marlene, olha que beleza. Se não fosse a reencarnação, nós estaríamos lá, ainda no tempo da caverna. Não é? Então, nós somos aqueles mesmos espíritos lá que puxávamos uns aos outros pelos cabelos, e hoje estamos aqui, ó, mais racionais, mais evoluídos, né? Nós, não estou falando que nós somos santas por causa disso, mas nós aqui já temos um propósito de vida. Nós já estamos buscando um estudo, estamos procurando nos esclarecer, abrir nossa mente, nosso espírito, né? Porque mente não existe, o que existe é o espírito. Negócio de mente, isso aí é a ciência que usa essa denominação, porque ela é materialista. Então, eles bolaram esse termo mente para não falar que existe espírito. Certo? Para eles, a mente é produto do cérebro. Mas nós sabemos que quem comanda é o espírito, não tem esse negócio de mente. Mente é uma força de expressão, porque é o espírito que está no comando de tudo. O espírito individualizado, que é o princípio inteligente do universo. Então, é muito bonito mesmo, como a Marlene disse, essa criação divina e essa oportunidade que Deus nos dá de, por mérito nosso, conquistarmos patamares novos, despertando a nossa consciência para ideais mais nobres, para a conquista de virtudes. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, vamos prosseguir, né, Marlene? Não é porque está calor que vocês vão ficar quietinhos aí, não, viu, pessoal? Pode falar, né, Ana? Pode falar. Maria, Silvana, a Lúcia, a Vera, vocês têm muito para contribuir. Dona Honória, Gisele. Silvaninha fica quietinha. Mas eu vou ler, então, 21, e aí vocês vão... Então, vamos lá, continuando, gente. Esta fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis, por grandes e generosas ideias que se definem e que se começam a encontrar eco. É assim que vemos fundar uma infinidade de instituições para proteger, civilizar e emancipar, graças à iniciativa e impulsão de homens evidentemente predestinados à obra de regeneração, que vemos a cada dia as leis penais impregnarem-se de um sentimento mais humanitário. Olha que interessante, né? Os preconceitos de raça atenuam-se, os povos começam a olhar-se como membros de uma grande família, mediante a uniformidade e a facilidade dos meios de transação, suprimem-se as barreiras que os dividiam. Em todas as partes do mundo, reúnem-se em congressos universais para pacíficos debates culturais. Mas para se desenvolverem completarem-se, consolidarem-se, falta a estas reformas uma base, uma predisposição moral mais generalizada, para poderem frutificar e serem aceitas pelas massas. Isto também não deixa de ser um sinal característico dos tempos, o prelúdio do que virá a acontecer em mais larga escala, à medida que o terreno for se tornando mais propício. Olha que alento, né, para os nossos corações. E isso foi escrito no século XIX, mas é igual a Ana falou, está devagar? Está devagar, devagarinho, mas está indo, né, Ana? E é tão atual, né, o que está escrito aqui. Tão atual. Né, Ana? Parece que o danadinho escreveu isso, como diz, esse final de semana. Então, hoje a gente já vê essas instituições, né? Hospitais do
de combate ao câncer, exclusivos, né? Pessoas que se importam com as doenças raras, né? Quanta doença rara existe. Nossa, é incrível, né? Hoje já tem um olhar voltado para isso, né? O racismo, o combate ao racismo. Então, a gente vê que a humanidade, aos poucos, vai evoluindo. Nesse Lembrei sentido. aqui, Ana, daquela, como que chama isso? Não é associação, Fraternidade Sem Fronteiras, né? Então, As pessoas fazem um trabalho tão bonito. exatamente, um trabalho lindo. É. Né? E tem muito, em muitos campos, É. tem no campo da saúde, no campo da educação, eles trabalham, né? Vão lá na África, ajudam aquela população tão carente, tão sem nada, vamos dizer assim. Eles não têm condição nenhuma. E eles vão e ajudam, e fazem, e acontecem. Né? Então, nós temos vários exemplos de homens que trabalharam. Nós temos a Irmã Dulce, nós temos a Madre Teresa de Calcutá, nós temos o Mahatma Gandhi na Índia, temos o Albert Schweitzer, que trabalhou lá na África, o médico, né? Então, são homens de gênio que vêm para dar esse impulso moral na humanidade. E é muito bonito, tem muita coisa boa no mundo, muita. Ô, Ana Luísa e todos vocês, uma vez eu ouvi o Divaldo falando, vocês também já devem ter ouvido, só me lembrei enquanto você falava. Porque, às vezes, você fala, ai, Ana Luísa está falando tudo isso, aqui está escrito, mas a gente só vê coisa errada, não sei o quê. Então, o Divaldo falou, é que o bem anda de sapatinho de veludo e o mal anda de tamanco. E é mesmo, né? Porque acontece uma coisa errada, o mal, aquela bomba, e todo mundo fala, e todo mundo repete, não é? Já o bem, não. Não é? É. Interessante. Por isso que eu falei lá no início que se a gente olhar assim, superficialmente, dá a impressão que o mundo está de perna para o ar. Mas tem muita coisa boa caminhando por aí, né? Praticando a verdadeira caridade. Ó, a Berinha quer falar. Então, Ana, você disse desses vultos maravilhosos, mas aqui, pertinho de nós, em Franca, tem movimentos maravilhosos. O IANSA, essa festa de São Genaro para Pai, esses voluntários que trabalham, né, berçário da Dona Nina, e tantos voluntários que se sentem felizes com esses trabalhos. Nós não podemos esquecer do Chico, né? Xavier, que impulsionou tanto aqui o Brasil como um todo e a nossa região, né? Então, é muito bem lembrado, Vera. Nós não podemos não precisamos, aliás, ir longe, né? Nós temos muitos exemplos aqui, né? Tem o Ame Sua Vida, que faz uma campanha contra o suicídio agora, principalmente em setembro. Tem essas campanhas, Setembro Amarelo, Setembro Rosa, né? Novembro Rosa, não sei o que lá, azul. Então, tem muita coisa bonita que a humanidade faz. E fica com o sapatinho de veludo, né? Como disse a Marlene aí, lembrou a Marlene. Então, é isso aí. Ana, só dá licença um pouquinho. Igual do sapatinho de veludo, Fernando Sabino, aquele escritor brasileiro, ele tem um conto que eu acho também muito interessante, que vai igual esse sapatinho de veludo. Ele fala assim que viviam um casal muito bem, né? Eles viviam em harmonia, tal. Ok, ninguém falava deles, eles não falavam de ninguém, até que um dia teve uma discussão e chegaram lá, vias de fato, brigaram, aí pronto, todo mundo saiu falando. Aí ele comenta, né?
Eles viveram muito mais dias em harmonia. E ninguém falou. Aí acontece um deslize, a cidade inteira estava falando. A gente ainda tem um pouco esse hábito, né? Eu estou falando aqui para mim agora, lógico. A gente precisava divulgar mais o bem, né? Nós não divulgamos esse bem nem para nós. Então, nós ficamos apegados às coisas ruins que aconteceram conosco e ficamos guardando aquela mágoa, ruminando aquilo, e esquecemos das coisas boas que aconteceram na nossa vida. E que, se a gente for pesar, tem muito mais coisa boa do que... As coisas ruins foram assim, fases, momentos, e as boas são contínuas. Né? As ruins, elas vêm e vão. Como você fala, fica ruminando mal, coisas erradas, ou porque uma pessoa me falou aquilo, ou ficou com aquilo na cabeça. Só que, às vezes, aquela pessoa, convivi com ela há tantos anos, estava tudo ok, aí, de repente, por causa de uma coisa, a gente fica martelando, né? Igual velho mesmo. Esquece, né, o bem que a pessoa já fez para nós. Nossa, quantos filhos, né, ficam com raiva, ódio dos pais, guardando mágoa. Ai, eu sou assim porque é meu pai. Não, gente. Vamos parar com isso, né? Está na hora. Nossa, é muito, assim, triste olhar por esse lado, né? Só das coisas ruins. Por isso que eu falei que agora, depois já de velha, eu quero só lembrar as coisas boas que aconteceram na minha vida. Por que eu vou ficar pensando nas ruins? Aí você vai reviver aquilo, né? E ficar magoada, às vezes até consigo mesma. Não, vamos amar a si mesmo, vamos nos autoconhecer melhor, saber das nossas reações. Em vez de reagir, vamos agir no bem. Vamos esquecer as coisas ruins, vamos perdoar, né? É assim que a gente perdoa. Esse é o verdadeiro perdão. Você não ficar lá presa naquela pessoa que você acha que te fez mal. Às vezes ela até para o seu bem, que é o que ela falou para você está tão magoado, foi para você dar uma impulsionada na vida. Não é? Então, vamos ser felizes, como diz Kardec, enquanto estamos a caminho. Porque a felicidade não é uma coisa que está lá. Ela está, tem uns mundos felizes, mas nada nos impede de sermos felizes aqui enquanto caminhamos. Vamos fazer escolha melhor para nós. Não é mesmo? Outro dia eu ouvi do Moacir Camargo, né, aquele compositor espírita, ele falou assim, vamos caminhando, pegando o seu gancho aí, porque lá na frente está mais bonito. Gente. Então, eu vi essa frase, lá na frente é mais bonito. Lá na frente. Eu achei tão interessante essa frase. Achei linda. Lá na frente é mais bonito. E é mesmo, né, gente? Lá na frente é mais bonito. E agora nós vamos, igual a Ana falou, ficar olhando para trás. Quando a gente dirige o carro, você olha para trás de vez em quando, né? Tem que olhar para frente, né? Senão daí... E nessa trajetória da humanidade, vieram os profetas que ajudaram nesse impulso espiritual, no sentido da espiritualidade. Depois dos profetas, considerado também como um profeta pelos judeus e pelos muçulmanos, vem Jesus, que para nós é um ministro de Deus, um co-criador de Deus, né? Que governa o planeta Terra, e que, a partir daí, a partir dos seus ensinos, deu também um impulso fenomenal na humanidade. E prossegue com Kardec como espírito verdade, coordenando, orientando toda a equipe de espíritos superiores que ajudaram Kardec a organizar o espiritismo. Olha que beleza. É Jesus no comando de tudo isso.
Então, o doutor Sérgio de Oliveira, ele diz assim, quando as ideias, não o espiritismo, hein? Presta atenção. É o que fala aqui, ó. Quando as ideias espíritas atingirem as massas, as ideias, a humanidade se transformará. Porque todo mundo vai entender que a reencarnação existe, que nós estamos aqui para provar, para expiar, e que estamos a caminho de um mundo de regeneração, que milagre não existe, o que existe é o trabalho com os fluidos, que o médium deve e pode aprender a trabalhar. Porque tem os médiuns de cura, né? Tem os psicógrafos, tem os psicofônicos, tem os pneumatógrafos, uma porção de os intuitivos, né? Tudo isso é saber manejar os fluidos, trabalhar, vamos dizer assim, com os fluidos, né? Porque manejar é força de expressão. Não se maneja, é pelo pensamento. Que o médium trabalha os fluidos. E atrai, né? Que é o magnetismo que eu falei, aquele campo magnético que nós temos, e tem o poder de atrair esses fluidos e doar. Que é o médium magnetizador. Que ele pode aplicar um passe magnético. Ele doa fluidos de si, mas fluidos que ele atraiu. E se ele tiver bons pensamentos, bons sentimentos, melhor ainda. Mais purificados serão esses fluidos, mais leves. Vamos continuar, então? Alguém quer falar alguma coisa? Quer completar aí, Marlene? Não, está mais do que explicadinho. Você quer falar, dona Honória? Não, está quietinha hoje. Quem? A Maria. A Maria hoje está quietinha. Quer falar? A Lúcia está quietinha. Eu queria tanto ouvir a voz da Lúcia hoje. Também. Porque faz tempo que ela não entra, né? Olha lá, Lúcia. Ela está sem microfone. Que pena. Pena mesmo. Mas tudo bem. Então, vamos lá, o 22. Um sinal não menos característico do período em que entramos é a reação evidente que se opera com relação às ideias espiritualistas, a repulsa instintiva que se manifesta pelas ideias materialistas. O espírito de incredulidade que se havia apossado das massas, ignorantes ou esclarecidas, fazendo-as rejeitar, juntamente com a forma, as bases mesmos de qualquer crença, parece ter sido como um sono, ao despertar, do qual sentimos necessidade de respirar um ar mais vivificante. Involuntariamente, onde se fizer um vazio, procura-se algo, algum ponto de apoio, alguma esperança. Olha que bonito. Então, eu estava... Falou, né, Ana, das ideias materialistas e espiritualistas. Eu estava participando de um estudo sábado com o professor Cosme Márcio, e foi pena que estava calor demais e eu acabei cochilando, sem querer. Então, muita coisa eu perdi. Mas ele falou sobre o materialismo que ainda impera no nosso mundo de provas e expiações, infelizmente. Tanto o materialismo filosófico, como eu falei outro dia, não me lembro em qual estudo, foi no Obras Póstumas, né, Marlene? Foi no Obras Póstumas. Que é aquele materialismo histórico, proposto por Marx, por Engels, né? Friedrich Engels e Karl Marx. Tanto esse materialismo filosófico impregnado... A Lúcia está perguntando, ela colocou materialismo filosófico, de certo ela quer que você explica. Porque aquele dia você já explicou para nós, mas a Lúcia não ouve. O materialismo filosófico é um materialismo proposto pelo filósofo e
Karl Marx e pelos filósofos Karl Marx e Friedrich Engels, certo? É o chamado materialismo histórico. Por que ele é manco? Ele é manco justamente porque falta essa parte espiritual. Ele reduz tudo à economia. Eis a questão. E não é só a economia que comanda a humanidade. Não é bem assim. Então, esse é o chamado materialismo histórico-filosófico. Agora, o professor estava falando que ainda, né, nas universidades, e é de lá que vem a formação dos professores, os professores que vão ensinar os alunos. Então, existe essa impregnação materialista, essas ideias contaminadas de materialismo que impede a nossa evolução. E como diz Kardec aqui na Gênesis, lá para trás, ele já falou, é um impulsionador do suicídio. Que morreu, acabou. Não tem responsabilidade nenhuma, nem consigo mesmo, nem com o outro. Então, eu vou passar a perna no outro, morreu, acabou. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Do pó eu vim, para o pó voltarei. E não é assim. Nós temos um espírito, então falta essa parte espiritual nessa filosofia materialista. E, além disso, o nosso apego à matéria, aos sentidos, a satisfação dos sentidos, comer demais, fazer sexo em excesso, né? Cheirar demais, degustar demais, tudo em excesso faz mal. Então, nós ficamos aí presos à matéria, dando valor demais ao corpo, esquecemos que temos um espírito, mas nós temos que cuidar dos dois. No Evangelho tem uma parte que fala cuidar do corpo e da alma, porque o corpo é a nossa ferramenta, é a ferramenta do espírito, né? Então, nós temos que cuidar dos dois, nós temos que cuidar do nosso corpo, alimentar bem, fazer exercícios físicos, dormir bem, enfim, fazer tudo que o corpo necessita e fazer tudo que a alma, que é o espírito encarnado, necessita. O que a alma necessita? Qual é o alimento da alma? É a religião? Não. É a religiosidade. É a espiritualidade. É essa conexão com o divino que existe em nós e que está fora de nós. Por que está em nós esse divino? Porque Deus plantou a sementinha dele. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas foi ele que nos criou. Então, nós temos um Deus imanente, que está em nós, e um Deus transcendente, que está fora de nós, que nos criou. Então, tem dois deuses? Não. O que está aqui é a imagem e semelhança dele. Ou seja, a essência do bem que nós vamos desenvolver um dia e ser igual a Jesus. Vamos chegar lá, na condição de espírito puro. Então, quem são os espíritos puros? Fala no livro dos uma coisa aqui. Fala no livro dos médiuns. Eles são ministros de Deus. Por isso que Jesus é o governador do nosso planeta. Ele é um ministro de Deus. Ele já está em comunhão absoluta com o pensamento divino. Certo? Comunhão absoluta com o pensamento. Não que ele seja um Deus igual, certo? Aí ele é relativo, mas a comunhão de pensamento é absoluta. Parece que Maria, você quer falar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta assim para vocês, para a Ana, que ela está explicando. Ela está falando a nova, assim, desse pessoal que está formado, está estudando agora. Essa ideologia de gênero, essas coisas.
O que vocês acham assim, do futuro desse pessoal que está estudando agora, que é essa ideologia de gênero? Vocês têm uma ideia de alguma coisa sobre isso? Olha, tem tanta coisa envolvida, certo? Que nem cabe aqui a gente discutir isso, não dá nem tempo, certo? Porque é muita coisa envolvida, muita coisa mesmo. Outro dia eu estava ouvindo um médico falar que tem um tipo de agrotóxico, que eu esqueci o nome desse bendito agrotóxico, que eles usam na agricultura, e que os sapos, os pesquisadores viram que os sapos machos estavam virando fêmeas. E eles foram pesquisar, era esse agrotóxico. Então, é muita coisa em jogo. Não é só uma... Talvez esteja até a ideologia embutida aí. Talvez eles queiram. Mas não existe nada que não seja permitido pelas leis divinas. E tudo tem consequência. Né? Homem, conhece-te, nada em excesso. Estava escrito lá no Templo de Delfos, junto com aquela frase comprida que eu citei para vocês. Nada em excesso. E o homem comete excesso. Certo? Além das questões políticas, que não cabe a nós, Maria, discutirmos aqui. Porque aí envolve política e o YouTube pode até cortar, né, a live aqui. Então, eu penso assim, agora eu quero saber da opinião da Marlene, da dona da Vera, da dona Honória, da Gisele. É isso, eu penso que é isso aí, né, Maria? A gente tem que... Eu também acho que é isso mesmo. Igual hoje a minha filha está falando, que eu tenho uma sobrinha que ela é irmã da médica e o marido. Que ela falou que esses médicos acham que é Deus, sabe? Falei, Jesus, que é isso, hein? É só isso. Ó, a Lúcia escreveu assim: eu penso que cada indivíduo possui uma jornada espiritual única e pode ter experiência e desafio. É verdade. É verdade. Falou a verdade, Lúcia. É isso aí, são desafios, né? E experiências que precisam ser vivenciadas, senão não estaria acontecendo. Embora, por quê? Porque o Deus, ele nos governa pelas leis. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Porque se Deus interferisse no nosso livre-arbítrio, como muita gente acredita, fica esperando Deus ajeitar a situação, ou o espírito do fulano, do anjo tal, para lá, ajeitar. Não, eles não interferem no livre-arbítrio. Nós somos únicos, como a Lúcia falou, e nós temos livre-arbítrio. Nós temos. E se nós aceitamos, nós permitimos que as coisas aconteçam, fica todo mundo quietinho e permite, é escolha nossa. E nós mesmos vamos sofrer as consequências. É isso aí. Nós somos indivíduos, espíritos encarnados e responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos. Ó, o que a Lúcia escreveu, Ana? E a reencarnação dá a oportunidade de vivenciar diferentes situações e aprender lições. Isso. É isso mesmo, viu, Maria? Tranquiliza o seu coração, bem. Eu já tinha falado isso aí, né, da reencarnação. Que é um ato de justiça, amor e caridade divina. Complementou agora, que a Ana estava explicando, né? Deu para entender bem agora. É isso aí. Nós temos que vivenciar essas experiências, desafios. E cabe a nós solucionarmos, não cabe ao outro. Isso mesmo, cabe a nós, isso é muito importante. E a gente cruzar o braço e orar para o anjo tal vir interferir no que está acontecendo? Não. O anjo não vai interferir, não. Isso aí é muito místico. Não é nada racional.
Nós somos racionais. Porque senão a Né? gente não caminha, né? Então, para que Não. aqui? Uai, você transfere, você terceiriza a sua responsabilidade, Então, o anjo tal, isso aí né? é sério mesmo. Isso aí é muito sério. É. E está cheio de espírita pensando assim. Não, mas Deus não vai permitir isso. Ó. Deus permite tudo, ele fez leis, nós não respeitamos as leis, nós não respeitamos nem as leis humanas, quanto mais as divinas. Não é? É verdade, se a gente puder burlar, né? É? Ô, Ana, a Lia entrou aqui agora e ela Ah, estava conversando antes com o Tonho, acho que ela desencarnou uma irmã dela, sabe? nossa, E como nós já estamos assim no adiantado da hora, a gente podia fazer uma vibração. A sua irmã se chama Elisa, não é, Lia? É, acho que é a Elisa que ela falou para o Tonho. coitada. E deve ser nova, né? Assim, da idade dela, mais ou menos. E a gente faz também, Marlene, que ontem foi o sepultamento de uma prima minha que mora em Cássia, o nome Lazinha, tá? É. Bom, mas então, antes da gente fazer a prece, é porque faltam 3 minutinhos, acho que não dá para ler. Gente, olha que maravilha o trabalho da Ana, fala a verdade. Então, o Caio vai adorar. Ele vai falar assim: eu posso faltar agora. Só que nós não vamos deixar ele faltar muito, não, né? Não, Mas ele vai ficar bem contente, que foi muito bom, Ana. Deus te abençoe. Valeu mesmo. obrigada.